A nossa obrigação como pai, como mãe, é ensinar o caminho certo para os nossos filhos. Depois dos 18 anos, os filhos têm que tomarem posições e decisões próprias. Os pais não se devem serem culpados ou se culparem por, às vezes, os filhos seguir o caminho errado. Muitas das vezes o pai ensina o caminho certo, a mãe ensina o caminho certo, mas o filho prefere seguir o caminho errado. Às vezes eu vejo assim postagem nas redes sociais, filhos que têm os pais ricos e acabam entrando no mundo das drogas, às vezes até do roubo, roubando sem precisar, só para manter o vício. Muitas das vezes os pais trabalham suando, muitas das vezes até doente, para ensinar o caminho certo ao filho, dar conselho para os filhos se afastar das más companhias, e eles não obedecem. Os dias vão se passando, eles vão chegando à idade de 18 anos, e agora chegou a hora do passarinho sair do ninho, do passarinho sair do ninho. Mas de uma coisa é certa, nós ensina, mas isso não significa que eles vão seguir o ensino nosso. Diz um ditado que conselho e café toma quem quer, e se conselho fosse bom não seria de graça, mas conselho é bom, Mas nós vemos que Lúcifer, mesmo sendo um anjo de Deus, acabou desobedecendo a Deus. Adão e Eva, mesmo sendo o primeiro casal que pisou nessa terra, e foram criados do pó da terra, e Eva foi criado da costela de Adão, mesmo sendo o primeiro casal perfeito, optaram a desobedecer a Deus. Deus ensina o caminho certo, e a tendência dos filhos é desobedecer. Como houve rebelião no céu, Deus ensinou o caminho certo para os seus anjos, e os anjos se rebelaram contra Deus. Nós vemos também o sacerdote Eli, que ensinou o caminho certo para os filhos, e os filhos Ofni e Finéias optaram a seguir o caminho errado e acabaram sendo mortos na batalha. Nós vemos também o filho de Davi, que estuprou a própria irmã. Então, nós vemos também os filhos de Adão e Eva, que foi Abel e Caim. Caim se levantou e matou o próprio irmão. Nós vemos Judas Iscariote, que andou lado a lado com Jesus e acabou traindo Jesus por 30 moedas de prata. Nós vemos também Jacó, que ensinou o caminho certo aos filhos, e os filhos acabaram vendendo o próprio irmão. Então, por mais que nós, os pais, ensinemos o caminho certo para os nossos filhos, mas fica a critério deles. Então não se sinta culpado se por acaso o seu filho não seguiu o caminho certo. A nossa obrigação como pai, como mãe, é ensinar o caminho certo. Agora, seguir o caminho certo ou não, isso aí é uma decisão que tem que partir deles mesmos. No livro de Provérbios diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Então, a gente ensinando o caminho certo para os nossos filhos, por mais que eles sigam caminhos errados, eles não vão culpar os seus pais. Então, a lei da natureza é esta: as árvores criam seus filhotinhos até eles criarem penas. Depois a ave abandona o ninho e os filhos têm que se virar. Então a obrigação dos pais é cuidar dos filhos até os 18 anos. Passou disso, ele tem que se virar, tem que seguir a vida dele. E uma coisa, irmão, valorize sua esposa, valorize o seu marido, porque os filhos crescem e vão embora viver a vida deles. E quem vai ficar do seu lado é a sua esposa e o seu marido. Então, antes dos filhos veio o esposo. Então, valorize seu esposo, valorize a sua esposa, certo? E não tenha pena de querer ensinar o caminho certo aos seus filhos, de acordar eles cedo para trabalhar, meu filho, trabalhar, entendeu?
a filha, ensinar o caminho certo para a filha, já aprender a fazer as coisas, já aprender a fazer comidinha, lavar roupa, cuidar da casa, para que quando entrar no casamento, já saber como se comportar como senhora. O ensino bíblico é: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Ensina, mas isso não significa que eles vão seguir. Fica a critério dele. Há uma coisa que você não coloque na sua cabeça: não queira se culpar se o seu filho seguir o caminho errado. Eu vi aqui na cidade de Pimenteira, numa cidade que eu não digo nome por ética, um pastor ensinou o caminho certo para o filho entrou para bandidagem, aí foi para São Paulo. Chegando lá, os caras mataram ele e mandaram todo pinicado para o Piauí. Então, nós os pais, nós ensinamos o caminho certo. É como Deus ensina o caminho certo. Mas será se todo mundo quer seguir o caminho certo? Não querem. Por que é que Deus destruiu o mundo com água? Porque o povo não quer o caminho certo. Por que que Lúcifer se rebelou contra Deus? Porque a tendência das criaturas é desobedecer. Você pode ver, os pássaros obedecem a Deus, os animais obedecem a Deus, as baleias obedecem a Deus, a natureza obedece a Deus, mas o ser humano, o homem e a mulher, tem a tendência de desobedecer a Deus. O sol obedece a Deus, a lua obedece a Deus, mas o ser humano, o homem e a mulher, desde o primeiro casal, tem a tendência de desobedecer a Deus. Então, nossa obrigação é ensinar o caminho certo para os nossos filhos. Se eles não querem, aí fica entre eles e Deus. Você não se sinta culpado se eles não seguirem o caminho certo. Deus abençoe.